Oi gente, tudo bom? Estamos com mais um vídeo da nossa série Este Ano Eu Quero. A gente falou, este ano eu quero namorar, este ano eu quero me organizar e hoje, este ano eu quero ler mais. Se você não sabe, eu lancei nas redes sociais uma lista padrão, que é o que eu ouço todo mundo falando que quer. Esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero ler mais, esse ano eu quero, esse ano eu quero. E é aquela lista que passa ano e nunca muda, você sempre coloca as mesmas coisas. Se você quiser saber quais os temas que eu vou tratar nos próximos vídeos dessa série, eu deixo sempre no box de informações. Não necessariamente é a ordem que vai ser falada, mas você já sabe qual o tema que vai ser. De repente algum deles te interessa, de repente algum ou todos eles você colocou na sua lista para esse ano. Esse ano eu quero ler mais. Você que colocou isso na sua lista de metas, vamos conversar. Eu particularmente amo ler, é uma coisa que me faz bem, mas isso foi um hábito que eu adquiri desde pequena. Minha mãe sempre falava pra gente ler, e até livros da escola que geralmente é chato, a gente lia sem vontade. Se tinha que ler, tinha que ler. Minha mãe lia com a gente, então a gente recebia um livro didático, minha mãe lia para saber o que a gente estava lendo. Primeiro para saber o conteúdo, se estava ok com a gente, criança, né? E segundo, para saber se a gente estava sabendo o que era o livro. Então minha mãe sempre foi muito cuidadosa com isso e é um hábito que a gente tem. Mas eu vi que das três, eu tenho esse hábito mais forte da leitura. E eu leio no ano bom, em média de 4 a 5 livros por mês. Isso pensando assim, se eu somar os livros do ano e dividir por número de meses. Não necessariamente que eu fico, já li 4 esse mês, posso parar. Não, mas eu vou lendo e aí vai que vai. Mas tem gente que lê muito mais do que eu no mês, gente. E tem gente que lê menos, e tudo bem. Não é uma questão de se comparar. Essa é a primeira dica para você que quer ler mais. Às vezes você segue canal de booktubers, às vezes você tem amigos que leem e aí você olha, nossa, eles leem 5 livros no mês, 7 livros no mês. Nossa, eles leem não sei quantos livros do ano, eu não leio nenhum, eu tenho que ler. Então, a primeira coisa, não se compare na sua leitura pelo hábito do outro. Aquela pessoa que já leu um monte de livros no mês, ela tem esse costume de ler. Então é muito normal que quanto mais você leia, mais você lê. Então quando você começa a pegar mesmo o jeito, você vai que vai e lê e quando você vai ver já leu um monte, entendeu? Não se compare com outras pessoas. A segunda dica também é tenha um número mensurável. Toda meta precisa ser realista e mensurável. Realista que é, poxa, nunca li, sou uma preguiçosa, não gosto muito de ler, vou começar a ler porque vou prestar um concurso, vou começar a ler porque quero ter esse hábito, vou começar a ler porque estou na escola e preciso. Então você vai ter que começar aos poucos. Então ela tem que ser realista, não se coloque para ler 5 livros no mês, porque você não vai ler. Para quem começou com 0, de repente ter 5 no mês é muita coisa. E mensurável, tem que ser medida, porque você tem que saber se você alcançou. Se você só falar assim, eu quero ler mais, depende, ler mais comparado a quê? Se você não lê nada, é ler mais. Você quer ler só um livro no ano? Então você tem que saber. Então tenha sempre uma meta realista e uma meta que seja mensurável, para você poder falar para alguém, esse ano eu li mais. Quantos livros você leu? Eu tinha me estipulado ler 2 por mês e eu li 2 por mês. Teve mês que eu li 3. Então realmente eu não lia nada ou eu lia um só, eu dobrei minha produção. Então você consegue medir o seu avanço. A terceira dica é, leitura é um hábito, então pratique. Se você quer aprender qualquer coisa, você precisa fazer regularmente essa coisa. Não adianta você falar, eu quero ler. Aí na primeira página, tô cansada, vou deixar. Não, isso não é praticar. Você pode estipular. Tem gente que estipula número de páginas, tem gente que estipula por capítulo, tem gente que estipula por tempo. Então você tem que saber o que é melhor para você, mas você tem que praticar. Porque quanto mais você pratica, mais o jeito você pega, e aí você vai lendo com mais fluidez e você consegue ler mais rápido e ler mais. A quarta dica é meio que eu dei spoiler anteriormente,
pense num método para você começar a obter este hábito. Tem gente que como já está acostumado a ler, pega o livro e vai. Às vezes está lendo mais de um livro ao mesmo tempo e consegue, não se perde nas histórias, né? Então vai ler, se você está começando, talvez não seja uma boa, ou talvez seja, você tem que ver aquilo que se adapta a você, mas escolha um método para você saber se você está indo bem. Então, por exemplo, todos os dias ler por 20 minutos, ou todos os dias ler 25 páginas, ou todos os dias ler pelo menos um capítulo do livro. Aí você tem que saber que tem livros que os capítulos são mais curtos e tem livros que os capítulos são mais longos. Se você se der essa meta de um capítulo, você vai ter que ler aquele um capítulo. Por quê? Você tem que bater aquele resultado, senão meta não atingida. Se você está no começo, se você está se desafiando, se você está adquirindo esse hábito, você tem que bater essa meta. Porque se você não fez isso hoje, amanhã você também vai se sentir mais confortável e depois mais confortável até chegar o dia que você parou de vez de ler. Então pense numa forma de se obrigar. Eu leio sem problema, então eu posso pegar livro, tem vezes que eu leio vários capítulos do mesmo livro no dia, tem vezes que eu já parei de contar por página, já tive essa fase de página, mas não quis mais. Eu prefiro mais capítulos e prefiro por tempo. Hoje eu tô por tempo, então eu tenho que ter 1 hora de leitura por dia, não necessariamente do mesmo livro. Então eu tenho 2 livros que eu tô lendo agora, tem um que os capítulos são mais curtos, mas o conteúdo é mais denso. Então não adianta, por mais que seja curto, eu querer ler um monte de capítulo em seguida, porque eu preciso parar para pensar. É um livro que eu tô usando para estudo, para uma palestra que eu vou dar em março. Então eu tenho que parar, estudar, observar, por mais que os conteúdos, os capítulos sejam mais curtos. Já tem outro que eu tô lendo que os capítulos são maiores, mas o conteúdo é mais leve. Então eu consigo engrenar na leitura e eu tô lendo esses 2 ao mesmo tempo. Então eu estipulo 30 minutos para um, 30 minutos para outro e tá dando super certo. Tem vezes que eu tô lendo, poxa, ainda não acabei aquele capítulo, eu gostaria de acabar, mas já passou os meus 30 minutos. Eu termino o capítulo, não é uma obrigação também do tipo, nossa, parei onde eu tô, né? Mão na cabeça, não dá. Como o contrário também, já terminei de ler aquele capítulo, faltam uns 5 minutos e eu não vou conseguir terminar o outro. Eu não gosto de deixar capítulo pela metade. Então eu paro ali, considerei meu tempo produtivo porque eu li o suficiente, eu fiz a minha prática diária e assim eu fico satisfeita que eu estou avançando nos meus livros. E a última dica que talvez te ajude é saiba quais livros você quer ler. Então, eu vi algumas pessoas que eu sigo, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, que eu já falei pra vocês bastante, ele fala sobre finanças pessoais. No Instagram dele, ele mostrou os livros que ele vai ler nesse primeiro trimestre, acho que é trimestre, ou é... Enfim, ele mostrou os livros que ele vai ler num período de tempo. E aí todo mundo ficou assustado, porque eram muitos livros pro período que ele falou. Daí ele falou, gente, eu já tô acostumado a ler, eu leio bastante mesmo, tipo, eram uns 10 livros. E aí todo mundo ficou assustado, mas ele já tem o hábito, tá vendo como faz diferença? Às vezes quando você já sabe quais livros você vai ler, fica mais fácil do que quando você termina e fica assim, tá, que livro que eu vou agora? Que livro que eu vou agora? Aí você vai, segue sua vida, faz sua rotina e não pega livro nenhum, porque, não sabia nem que livro que ia ler. Então, já separa pelo menos uns 3. Pensando em 2 livros por mês, ou 1 livro por mês, pelo menos assim, para os 3 primeiros meses, quais livros você vai ler? Então, eu vou ler o X, Y, Z. Separei. Terminei um, vou para outro. Terminei um, vou para outro. Opa! Os 3 meses estão acabando. Deixa eu já separar quais que eu vou ler nos próximos meses. Separa. Ou se você já tem um monte que você quer ler, separa esses livros, não deixa eles aleatórios na sua prateleira ou onde você guarda. Já deixa, se você usa prateleira, já deixa a prateleira ali dos livros que você vai ler nesse ano ou no semestre. Por quê? Porque aí você vai olhar e já vai saber, acabei hoje eu tô com mais no humor de ler esse aqui. Esse aqui é mais interessante. Esse aqui minha professora pediu. Esse aqui a youtuber falou que é muito legal, vou pegar. Mas você já tem ele ali disposto. Agora, se fica tudo misturado, até você achar, desanima. Tudo que for empecilho, tudo que te atrapalhar de manter esse hábito, lança fora. Então, organização é super importante, planejamento é super importante, e aí você vai ver que a sua leitura vai fluindo e você vai conseguir adquirir esse hábito esse mês e vai poder tirar essa meta da sua lista esse ano.
Tem um cachorro brincando com o brinquedinho, por isso que tá o barulho. Mas é isso, gente. Eu espero que tenha te ajudado. Qual foi a dica que mais te ajudou? Tem gente que já tem esse hábito, mas precisa melhorar. Então, talvez alguma dica que eu dei você não tinha pensado. Certo? Escreve pra mim nos comentários, curte esse vídeo, compartilha nas nossas redes sociais para mais gente começar a ler e tirar essa meta da sua lista, já virar um hábito. Beijos e a gente se vê amanhã aqui no canal. Tchau, tchau!